para falar um pouquinho sobre o método busca em cadeia. É um método de resolução de problemas, né? Então, deixa eu compartilhar aqui um slide para poder falar um pouquinho sobre esse método, que eu acho que vale muito a pena todo estudante conhecer. Prontinho. O método busca em cadeia, como eu falei, é um método que foi desenvolvido por mim, né? E foi melhorado por um grupo de estudantes, à medida que a gente foi fazendo alguns TCCs, alguns trabalhos de conclusão de curso, em que a gente foi testando o método e aprimorando ele, né? O objetivo principal do método é orientar a resolução de problemas de uma forma estruturada, organizada e detalhada. Isso pode ser usado para problemas didáticos, que vai ser o foco da minha discussão aqui hoje, mas também ele pode ser utilizado para orientação de pesquisas, pode ser utilizado para orientação de como resolver problemas do nosso dia a dia até, certo? Então, vou apresentar um pouco os passos e aí a gente vai entender. O método busca em cadeia, ele consiste em 5 passos, né? O primeiro passo é a gente conhecer o problema, a gente obter todas as informações que favoreçam, que façam a gente chegar e ter noção geral do problema. Neste instante, eu vou detalhar melhor quais são essas informações que a gente define para que a gente possa considerar que a gente entendeu o problema. O passo 2 é matematizar o que é buscado, porque todo problema ele solicita uma informação, né? E aí essa informação é o que vai ser buscado. Para a gente seguir com o nosso método, a gente precisa matematizar isso daqui. No momento adequado também eu vou falar sobre isso. No passo 3 eu vou elaborar a rotina de busca encadeada. Como o nome do método é método busca em cadeia, para a gente obter o que é solicitado, a gente tem que criar, né, uma rotina de busca para que a gente possa chegar e aplicando as leis, aplicando os princípios, aplicando as regras do assunto que versa o tal fenômeno que a gente está estudando, a gente poder chegar e fazer as relações entre as variáveis que a gente vai estudar e as variáveis que a gente está estudando e as variáveis que a gente está buscando. O quarto passo é a gente reexecutar essa rotina, né? O terceiro passo a gente elabora uma rotina e no quarto passo a gente executa essa rotina, né? Normalmente essa rotina pode ser a gente usar as regras e as leis e a gente resolver os sistemas de equações que aparecem ou fazer valer as relações que estão ali aparecendo, né? E por fim a gente analisa os resultados obtidos para ver se faz sentido, porque se não fazer sentido, a gente tem que voltar, certo? Então vejam aqui que o método busca em cadeia ele se baseia nesses 5 passos. Ao a gente completar esses 5 passos, a gente tem o nosso problema resolvido. Caso aqui, ó, no passo 5, os resultados não sejam coerentes, a gente veja que não faz sentido aquelas informações, a gente tem que voltar, né, para o primeiro passo, para a gente chegar e fazer uma revisão. Se a gente realmente pegou todas as informações, se a gente realmente soube matematizar, se a gente soube elaborar a rotina encadeada, se houve algum problema na execução da rotina, para a gente ver se o resultado que foi obtido está correto. Normalmente, qualquer erro que dá aqui, normalmente está na execução da rotina, porque essa execução normalmente tem ali algumas operações matemáticas, é quando as pessoas normalmente, ao fazerem, cometem algum errinho, certo? É, esse vídeo ele vai focar em a gente apresentar apenas o primeiro passo, certo? Em discutir o primeiro passo. Vou dar exemplos do primeiro passo, certo? Atendendo aí as solicitações, né? Que queria entender assim como a gente melhor pode interpretar os problemas, né? Então a interpretação dos problemas eles consistem, né, nesse primeiro passo aqui do método busca em cadeia, que é o passo de a gente conhecer o problema, certo? Normalmente, o passo eu apresento apenas esses três, porque o quarto e o cinco, eles são de exemplos específicos, né? Então, vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo é entender o problema. O primeiro passo, ele consiste em a gente obter 3 informações todo e qualquer problema. A gente precisa saber o contexto do problema,
as informações que são dadas e as informações que estão solicitadas. Essas são as coisas que a gente precisa saber do problema. No método busca em cadeia, a gente diz que a gente entendeu o problema quando a gente consegue essas três informações: o contexto, as informações dadas, as informações solicitadas. O que é o contexto? O contexto é o conjunto de personagens que participam do fenômeno que a gente está estudando, né? E os seus estados, suas ações e as suas relações, né? Nesse instante eu vou mostrar um exemplo de uma bola que é arremessada, né? Então, veja, eu já tenho a bola como um personagem, eu já tenho alguém ou alguma coisa que lança a bola, eu já tenho alguma coisa em que a bola vai atingir, né? Então veja que eu tenho várias informações ali que são os personagens, quais são as relações, os estados, né? Aí a gente tem que fazer essa análise. Então, o contexto se baseia nisso. Quais são os personagens que estão relacionados no nosso fenômeno, né? Se a gente vai analisar um avião fazendo uma curva, né? A gente tem o quê? A gente tem o avião e o estado dele é que ele está voando, fazendo uma curva. Então, são coisas muitas vezes óbvias que as pessoas deixam passar. Nos exemplos, eu acho que vai ficar mais legal, mais interessante. Então, para isso, o contexto são isso, os personagens que participam da história ou do fenômeno que a gente está estudando, e os seus respectivos estados, situações, ações ou como elas se relacionam. As outras são as informações que são dadas, né? Muitas vezes algumas informações são dadas, a velocidade em que a bola é lançada, a velocidade do avião, a circunferência da curva que o avião faz, essas coisas, né? E as informações solicitadas. Muitas vezes, nisso daí, ele vai fazer alguma pergunta, qual deve ser a distância que a bola percorre, qual deve ser o ângulo das asas do avião, e daí por diante. Então, essas são as três informações. Ao a gente saber essas três coisas, a gente já entendeu o problema. No método busca em cadeia, se diz que a gente entendeu o problema desse jeito, beleza? Alguns outros métodos fazem outras coisas, né? Fala, não, você precisa saber fazer um desenho, tal. Então, cada método tem o meu método, esse método busca em cadeia, ele diz que você entende o problema quando você consegue essas três informações: o contexto, o que é dado, o que é solicitado. Fica muito fácil você explicar o problema quando você tem essas três coisas, né? O problema, o passo 2, ele diz que é matematizar o que é solicitado. Então, a gente tem que identificar qual é a grandeza física ou alguma outra informação associada a essa grandeza física que está sendo solicitada, né? E que a gente precisa apresentar, né? Isso usando símbolos matemáticos. Porque, assim, como a gente tem leis físicas que relacionam no contexto da física, da matemática, da engenharia, como a gente tem leis físicas que relacionam, leis físicas não, leis físicas que são apresentadas na linguagem matemática, que relacionam as grandezas, a gente precisa já saber representar isso. Tem alguns problemas que em outro vídeo, quando eu for falar apenas do passo 2, eu vou trazer mais discussões sobre essa matematização. Na maioria das vezes é muito simples fazer essa matematização, certo? Mas em alguns problemas que tem uma dificuldadezinha ali, que muitas vezes é o gargalo que as pessoas encontram para resolver os problemas. E o passo 3 é elaborar uma rotina encadeada. Então, ó, eu vou listar de forma encadeada, a partir da identificação feita no passo 2, todas as relações e grandezas que devem ser utilizadas para encontrar a informação solicitada. Então, a partir da informação que eu quero, a partir da informação solicitada e da matematização dela, eu começo a relacionar ela com as outras grandezas, né? Então, exemplo assim, poxa, se eu quero saber a distância vertical que foi percorrida por a bola que foi lançada, como é que eu relaciono ela? Quais são as leis físicas? Quais são as equações que relacionam ela com as outras grandezas? Exemplo, outra grandeza que está relacionada a isso é a velocidade de lançamento. Então, ó,
Como é que eu relaciono isso com a velocidade de lançamento? Aí, quando eu faço a conta, isso também vai ser uma coisa melhor vista, melhor elaborada, num vídeo que eu for fazer só sobre o passo 3, certo? Eu vou focar, então, nesse vídeo só no passo 1, como eu falei. Vai fazer uma recapitulação aqui rápida. Então, ó, o passo 1 é conhecer o problema. Para eu conhecer o problema, o que é que eu preciso? Três coisas. Eu preciso chegar e saber o contexto, as informações que são dadas e as informações que são solicitadas. Quando eu sei isso, eu posso dizer que eu entendi o problema. O passo 2 é matematizar o que é buscado, é eu entender o que é solicitado, qual é a grandeza física ou informação associada a uma grandeza física que é solicitada. Quando ele fala isso, eu já matematizo. É um ângulo, é θ. É uma velocidade, eu coloco que é um v igual a zero, que é o que eu quero saber. Eu quero saber se ele passa ou não passa de uma determinada altura. Aí eu tenho que dizer, ó, então ele vai passar de determinada altura se a velocidade for maior do que tal coisa. Eu vou dizer que ele não passa de determinada altura se a velocidade for menor do que tal coisa. Então veja que eu tenho que botar símbolos matemáticos relacionados com as possíveis respostas, né, que eu vou dar ali. Certo? E por fim, elaborar uma rotina de busca encadeada. Então, elaborar essa rotina de busca encadeada é eu mostrar as relações que essas grandezas têm até sumir, né? Até eu não ter mais nenhuma incógnita que não esteja relacionada. Aí pronto, quando fecha isso, eu já posso ir para o quarto passo, que é o quê? Executar a rotina. E depois analisar os resultados que eu obtenho. Beleza? Então, em um outro vídeo, eu aplico o segundo e o terceiro método. Hoje eu vou aplicar só o método 1. Então, aqui, ó, esse é um problema que eu vou utilizar. Ele diz assim, ó, você lança uma bola em direção à parede com uma velocidade de 25 metros por segundo e um ângulo θ0 de 40,0 graus acima da horizontal. A parede está a uma distância d de 22 metros do ponto de lançamento da bola. Letra A. A que distância acima do ponto de lançamento a bola atinge a parede? Quais são as componentes na letra B horizontal e na letra C vertical da velocidade da bola ao atingir a parede? Letra D. Ao atingir a parede, a bola já passou pelo ponto mais alto da trajetória? Então, veja que esse problema, ele traz esse enunciado e ele traz uma figura, né? Então, é daqui que a gente tem que tirar aquelas informações. Quais são os personagens, né? Que estão aqui vinculados? Quais são os personagens que estão aqui? E qual é a relação entre eles? Veja que ao a gente ver, ó, é, você lança uma bola em direção à parede com velocidade tal e ângulo tal, acima da horizontal. Então veja aqui, ó, você é um dos personagens, a bola é outro personagem, a parede é outro personagem, né? Então veja que você, a bola, a parede, isso tudo aqui está relacionado como a bola é lançada por você em direção à parede. Então você tem aqui, né, esse contexto a ser. Ela tem uma determinada velocidade, um determinado ângulo quando ela é lançada. A parede está distante do ponto de lançamento da bola, distância d, né? Aí ele vem com outras informações. Aqui, distância acima do ponto de lançamento, a bola atinge a parede. Isso aqui já é uma pergunta. Quais são as componentes horizontal e vertical da velocidade da bola ao atingir a parede? Outras duas perguntas. Ao atingir a parede, a bola já passou pelo ponto mais alto? Sim ou não? E aí, então, esse é o problema. Como é que eu separo essas três informações? Contexto, informações dadas e informações solicitadas, né? Então, veja, ó, primeiro, qual é o contexto? Os personagens e a relação que eles têm. Então, ó, uma bola é lançada por uma pessoa em direção a uma parede. Esse é o contexto. O contexto é a gente chegar e contar a história, falar qual o fenômeno físico que eu estou estudando. Então, uma bola que é lançada por uma pessoa em direção a uma parede. Eu poderia colocar, né? Eu poderia chegar e pegar aquela parte do início ali, ó. Você lança a bola em direção a uma parede. Pronto. Isso aqui também seria o contexto. Por quê? Porque eu cito os três personagens e eu mostro a relação entre eles. Beleza? Quais são as informações dadas? Quando a gente volta, a gente tem a velocidade de lançamento da bola, o ângulo de lançamento da bola. Veja que eu não estou botando valores.
Eu estou botando o significado físico do que foi dado, certo? Depois eu posso colocar valores, é claro. Mas o importante, primeiro, não é a gente chegar e saber os números, é a gente saber o significado, né? O que é que significa? Ele está dizendo, ó, com uma velocidade e ângulo acima da horizontal. Então, ó, isso aqui é a velocidade de lançamento, esse é o ângulo, né? É a orientação com que foi lançada a bola, beleza? A parede, a distância entre a parede e o ponto de lançamento também foi dado, beleza? Então, ó, essas foram as informações dadas. A velocidade de lançamento, o ângulo de lançamento, a distância do ponto de lançamento à parede. O que é que falta? Já descobri o contexto, já descobri as informações dadas, vou agora para as informações solicitadas. Na letra A, ele solicita o quê? De novo, eu não estou colocando variáveis, eu estou colocando o quê? O significado físico. Na letra A, ele pede a que distância acima do ponto de a bola atinge a parede. Veja que eu poderia repetir aquilo ali, ó. A que distância acima do ponto de lançamento. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a distância. Então, eu coloquei a distância acima do ponto de lançamento que a bola atinge a parede. É isso que ele está solicitando. Na letra B e C, o que é que ele pede? Ele pede as componentes horizontal e vertical da velocidade da bola ao atingir a parede. É isso que ele pede na letra B e C. E na letra D, ele pergunta se, ao atingir a parede, a bola passou pelo ponto mais alto da trajetória. Sim ou não? É isso que ele pergunta. Veja, essa letra D é o tipo de pergunta que muitas vezes, para matematizar, ela requer uma estratégia. Mas veja, ó, ao atingir a parede, a bola já passou pelo ponto mais alto da trajetória? A pergunta as respostas possíveis são sim ou não, né? Ao atingir a parede, a bola já passou pelo ponto mais alto da trajetória? Aí agora eu tenho que dizer sim ou não. Fundamentar o sim ou não a partir de quê? A partir de alguma, de alguma variável física, de alguma grandeza física. Mas olha o que acontece. Eu não resolvi o problema, mas com essas informações eu posso ter certeza que eu entendi o problema. Beleza? Então, o primeiro passo do método busca em cadeia é isso, é fazer essa discussão. Porque dessa forma pode facilitar. Se alguém vem falar, ah, você tem aquele problema, o problema 32, aí muitas vezes se você pergunta, poxa, que problema, tu consegue explicar um pouco? Aí muitas vezes a pessoa não sabe, mas se a pessoa chega para você e fala, é aquele problema que uma bola é lançada por uma pessoa em direção a uma parede. Aí ele dá a velocidade, dá o ângulo, dá a distância do ponto de lançamento até a parede e pede a distância acima do ponto de lançamento que ela atingiu, pede as componentes da velocidade quando ela bateu na parede. Ela pergunta se a bola já passou pelo ponto mais alto ou não da trajetória. Veja todas as informações que a gente obteve, né, ali. Então, esse é o grande objetivo de a gente entender um problema. Com isso, a gente diz que a gente entendeu um problema. Beleza? Eu vou parar esse vídeo por aqui e depois eu faço outros vídeos, ó, representando alguns outros probleminhas aqui, beleza? E discutindo um pouquinho sobre eles. Valeu! Espero que vocês fiquem bem, espero que aproveitem aí ao máximo, certo? Esse método busca em cadeia. Depois eu vou fazer outros vídeos, é, depois eu vou fazer outros vídeos trazendo os outros passos, explicação sobre os outros passos, certo? Tem vários problemas aqui, ó, que eu posso chegar e trabalhar só só o primeiro passo e depois eu faço outros vídeos falando sobre os outros passos. Beleza? Espero que fiquem bem. Tchau, tchau.